Eu sou a Nath Varandas, tenho 36 anos, sou casada, sou mãe do Matheus, de 10 anos, ele é autista. E eu sou confeiteira há 9 anos por conta do Matheus, quase 10. Quando eu engravidei, eu fui mandada embora do meu serviço. Então eu precisei empreender. E aí, por conta de não ter com quem ficar o meu filho, eu comecei a empreender com doces. Essa é a Nath Varandas. Eu sou a Michele Moraes, eu sou mãe, eu sou vó, sou empreendedora e hoje eu trabalho com biscoitos em geral. Tem biscoito de polvilho, batata chips, pururucas, suspiros, tem petisquinhos, tudo com sabores diferenciados e o essencial e o mais importante, extremamente fresquinho e crocantes. Eu sou a Monira, tenho 33 anos, sou mãe e sou a idealizadora da Isu. Eu sou Maria José, trabalho como diarista desde desde os meus 20 anos. Hoje eu estou com 58, né? E amo o que eu faço. Eu comecei sem muito pensar em como seria. Eu comecei com o que eu tinha em casa. Então eu comecei vendendo na rua. Eu fazia bolo, que eu já sabia fazer e todo mundo falava que era bom, torta. Então eu saía com uma caixa daquelas organizadoras na rua, aqui no bairro, e vendia tudo. E aí as pessoas começaram a achar bom, eu tive que fazer algumas mudanças, né? Eu comecei do zero mesmo, com um pratinho de festa, cortando bolo e servindo. Aí uma vez uma pessoa lambeu a minha espátula. E aí eu falei, poxa, eu preciso mudar. Eu não sabia que eu já estava tendo uma visão de empreendedora. E aí eu falei, poxa, eu preciso mudar? Já pensou se todo lugar que eu for alguém lamber porque acha a cobertura gostosa? Aí eu comecei a vender bolo no pote. Então eu comecei a vender na rua. Nessa época eu entrei na faculdade. E aí as encomendas começaram a acontecer. Assim, as pessoas comiam um bolo e queriam um bolo de festa. Os meus bolos eram horrorosos. Feios demais. Tortos, assim. Então eu nunca pensei que eu fosse chegar onde eu cheguei. Eu sou totalmente autodidata, então não tenho curso. Foi teste, muita perda de material, muito treino, muito... E aí as encomendas começaram a aparecer e aí eu comecei a fazer. Assim, sem pensar no que ia ser a Nath Varandas Doces e Salgados. Aí foi passando o tempo, as encomendas começaram a vir, eu conheci muitas pessoas, eu fazia faculdade, sou professora por formação, né, pedagoga. E aí comecei a fazer... E aí o meu nome começou a ficar conhecido. Eu comecei a conhecer bastante gente. Eu fui convidada para dar aula num congresso internacional de confeitaria. Fui premiada nesse congresso, ganhei um troféu. E aí começou aquele boom. E aí aquela mente empreendedora. Eu comecei a pensar o que eu posso. Aí começou a mudar. Mandei fazer uma logo. Começou a ficar mais profissional. Abri um CNPJ. E aí foi ficando muito profissional, assim. E eu comecei a ser bem conhecida. É um trabalho bem de formiguinha, mas que é totalmente inorgânico. Eu comecei do nada. Não que eu esteja muito grande, mas hoje eu sou bem conhecida na minha cidade. E... um trabalho bem autodidata mesmo, não tenho grandes cursos, não sou formada em gastronomia, mas é muita força de vontade, muito treino, e aí eu já estou 9 anos nessa caminhada. E eu resolvi também unir as minhas duas profissões. Como eu sou professora e confeiteira, eu dou aula para criança, eu dou aula de confeitaria, dou aula nesse congresso internacional online, e aí a gente foi unindo as minhas duas paixões. A minha grande paixão é trabalhar com criança, então eu tentei unir essas duas paixões e hoje é a minha realização da Oficina Kids. Mas eu sou apaixonada pela confeitaria. Eu falei agora de manhã que é o meu propósito de vida, é o dom que Deus me deu. Então é o meu propósito de vida, a confeitaria. A minha história começou com empreendedorismo com 10 aninhos. Vendi picolés, fui CLT, pedi as contas, porque eu via que não era para mim, com 17 anos. E aí eu fui sacoleira, consegui montar um box no Brás. Do Brás, vendi também importados, perfumes, trazia de fora também. Era um amigo meu que revendia para mim. Era um perfume, roupas de marcas. Na época era Hollister e diversas marcas que vinha de fora. E sempre empreendendo. Era de São Paulo, morava lá.
Vim parar aqui em Peruíbe porque eu me apaixonei por essa cidade. Primeiro dia que eu estive aqui, eu procurei uma casa para vir morar. E era um plano que eu já tinha de sair da cidade da onde eu estava. Nessa época eu estava com uma loja de roupa, vendendo roupa feminina, infantil, roupas em gerais, no feminino e infantil. E depois eu tive um segmento com as roupas de trabalhar só com modinha, onde deu super certo. E surgiu o Peruíbe na minha vida e eu vim e deixei a roupa lá, deixei a loja lá, na verdade, e em seguida veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu não podia abrir mais a loja, eu me preocupava com a minha funcionária, mesmo que várias lojas ao redor estavam abrindo, eu não tive coragem de deixar ela trabalhando porque eu tinha medo dela pegar essa doença e eu me senti culpada por ela estar ali atendendo o público. E aí a gente ficou meses, isso me emociona um pouco, a gente ficou meses, um tempo fechado. Eu tinha como ainda me sustentar, porque até então eu vim guardando, né, uma parte no banco, então a loja fechada eu ainda conseguia me manter. E uma hora o dinheiro acaba. E essa pandemia, ela me pegou. Quando eu me vi, eu tive que reabrir a loja. Assim que eu reabri a loja, a minha amiga, ela sempre deixou bem claro pra mim, olha, quando eu conseguir na minha área, que ela trabalhava em administração, eu vou conseguir, eu vou ter que sair da loja. Em seguida, ela conseguiu na área dela, eu tô muito feliz que hoje ela tá ótima. E eu tive que fechar a loja porque eu não tive coragem de entregar minha loja para mais ninguém e eu não queria sair de Peruíbe. Então eu resolvi abrir algum comércio aqui em Peruíbe e começamos com puminha, que na época era pão de 3x10, várias coisinhas assim que era bem mais barato do que no mercado porque era próximo ao vencimento. Era chamado FIFO. Então eu comecei a trabalhar com mercadoria FIFO. Ficamos anos, uns 2 aninhos com a 3x10, sempre passando um sufoquinho, porque tinha que vender muito porque o lucro era baixo e mesmo que vendesse muito, sempre ficava no aperto. E aí, sempre pensando o que vou fazer. E os biscoitos eu não fui atrás, Deus trouxe pra mim. Um certo dia, o seu Osvaldo, do posto de gasolina aqui em frente da loja, um grande amigo, trouxe 10 biscoitos. Falou pra mim colocar na loja e não me cobrou nada. Falou, coloca. Eu acho que ele tava vendo o meu sufoco. Falou, vou ajudar. Na verdade, acho que eu vejo isso como um anjo da guarda. Deus encaminhou. E aí ele colocou 10 biscoitos aqui na loja, eu me assustei porque eram os pacotes maiores, né, que a gente começou a trabalhar com os maiores, agora a gente tem os menores, e eu falei, acho que ninguém vai comprar, né, porque na época a gente já tava vendendo esses pacotes de R$14, eu falei, quem vai pagar R$14 num pacote tão grande? E aí me assustei. Não durou um dia inteiro, acabou os pacotes. Quem passava de carro pegava, Aí eu falei, opa, peraí. Foi muito rápido, porque eu coloquei eles lá na frente da loja, né, pra chamar atenção, e foi muito rápido. Como aqui me ocupava muito tempo, todo dia tinha que repor mercadoria por causa do 3x10, que era muita venda, assim, e toda vez tinha que repor. Mas como eu disse, o lucro era bem baixo, então sufoquinho a gente passava. E aí, depois de um mês, eu falei, eu vou atrás desses biscoitos. Aí ele me levou lá, ele sempre insistindo, vamos, eu vou te levar. Na época eu tava com meu ex-marido e ele insistia muito pra ele poder ir, só que meu ex-marido sempre foi meu braço direito aqui, ele ia lá comprar mercadoria, eu ficava aqui na loja tomando conta e a gente não tinha tempo de ir atrás dos biscoitos. Um dia eu olhei pra ele e falei assim, vamos atrás desses biscoitos porque eu acho que vai dar certo. E a gente foi atrás, estava aqui em Itanhaém, pertinho do lado, a fábrica não é aqui, mas tinha uma pessoa revendendo aqui em Itanhaém. E aí, hoje ela não trabalha mais com os biscoitos. E aí a gente foi atrás dela e compramos 20 biscoitos, porque a gente não tinha muito dinheiro para isso na época. Então começamos com 20. Aí na semana seguinte a gente comprou uns 30. Na outra semana a gente comprou uns 35. Aí chegou, acho que na quinta semana, a gente falou, vamos encher o carro, vamos colocar até onde o carro dá. E aí, cabia, como é carro de passeio, cabia 45, 50 biscoitos.
E aí a gente toda semana buscando biscoito. E coloquei na minha cabeça que eu tinha que pegar direto com a fábrica, mas para pegar direto com a fábrica para mim era um pouco bem distante, porque tinha que pegar mais de 600 biscoitos. Então tinha que ter dinheiro para 600 biscoitos e tinha que ter dinheiro pro carreto, porque não é perto, é uma viagem esses biscoitos para chegar até aqui. E eu falei, como é que eu vou tirar dinheiro para 600 biscoitos e um carreto? E aí eu comecei a segurar todo o dinheiro que eu tinha, colocando é como se fosse um cofrinho, eu nem colocava em banco, eu colocava dentro da minha casa, como se fosse um cofrinho, guardava aquele dinheiro, eu falava, eu vou conseguir. E todo biscoito que eu vendia, aquele lucrozinho eu tirava para minhas coisas essenciais, mas tirava pro meus biscoitos, que eu ia trazer esses 600 biscoitos. E na minha cabeça eu sempre achei que isso demorou muito. Eu fui pesquisar no Instagram ontem, eu vi que eu consegui fazer isso em um mês. Eu me assustei. Um mês não, começamos em setembro, pegar os primeiros biscoitos. Em outubro eu já estava com os biscoitos mesmo, que eu fui atrás. Em dezembro, então foi 2 meses. Em dezembro eu peguei diretamente com a fábrica, então foram 2 meses para mim conseguir. E eu achava que era uma coisa muito distante. E graças a Deus, até hoje, 3 aninhos aí. Eu fazia doces, né? Eu tinha lá Lulu Doces, que deu bastante certo, inclusive. Mas aí o ano passado minha avó morreu. E eu entrei em luto e eu não consigo mais fazer doce. De lá pra cá eu não consigo fazer um brigadeiro. Ela morreu, faleceu em junho do ano passado e não consigo. Não dá. E aí eu conversei com meu marido e falei que eu ia ficar 1 ano sem fazer nada, que eu ia tirar 1 ano pra mim, até pra cuidar do Miguel, que é autista e tudo mais. E aí, assistindo Bob Esponja com o Miguel, ele olhou e falou, mãe, vamos fazer sabonete? Aí eu olhei pra ele e falei, cara, mas eu nunca conversei nada sobre algo assim, né? E ele riu, voltou a olhar pro Bob Esponja e foi isso, ele plantou a sementinha. E eu falei, cara, sabonete, eu nunca pensei em fazer sabonete. E eu comecei a estudar, e eu comecei a encontrar várias coisas incríveis e uma forma que acabou me fazendo sair da depressão. Porque a cada produto aqui eu tenho que colocar muita energia, muito meu, porque é artesanal. Então, se eu não estiver bem, na hora que a pessoa usar o meu produto, ela vai sentir que eu não tô bem. Então, eu tenho que me forçar a ficar bem, né? E para que vocês sintam, para que as pessoas sintam toda aquela vibe positiva. Então, foi uma forma de me tirar da depressão. E aí, eu conversei com o Guto, com meu marido, aí ele falou, tá, se você conseguir que alguém te patrocine, eu entro com você. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei com o meu irmão, aí meu irmão falou, amor, agora não dá. Aí eu conversei com o meu irmão mais velho, aí ele, bora. E ele tava na Espanha. Aí ele falou, não, vamos, bora. E aí ele mandou dinheiro, eu comprei tudo e comecei a fazer. E daí o primeiro produto que eu fiz foi um óleo esfoliante. E logo em seguida eu fiz esse aqui, esse aqui, que é da Bucha. Foi o segundo produto que eu fiz, assim, que eu sou apaixonada. E aí eu fiz a primeira live e vendeu tudo. Tudo que eu tinha feito. Eu falei, caraca, deu certo. Aí reinvesti o dinheiro e tal. Isso tudo foi o ano passado, em 30 de outubro. Aí a gente começou a fazer feira, começou a fazer tudo. E aí, agora em maio, eu olhei pro Guto e falei, amor, vamos dar o segundo passo? Aí ele falou, cara, alugar a loja, vamos? Aí foi quando a gente viu aqui. Aí eu fiquei 2 horas ali sentada pra olhar tudo, pra olhar como que funcionava. E aí a gente se encantou e eu falei, vamos. E em 15 dias a gente inaugurou a loja. E estamos aqui há 4 meses. E
tá dando certo. Então, essa é a história da Issu. Ela nasceu de uma depressão e hoje é uma das razões de eu viver, assim. Que eu amo a minha marca, amo a minha loja. Eu amo isso aqui. Me achei. Me achei. A gente patina muito até se encontrar, mas eu me achei. Foi legal. Na Paraíba eu já trabalhava desde os meus 8 anos, né? Na casa de família. E para sustentar a casa, eu vim de uma família muito humilde. E aprendi. E vim para cá com meus 15 anos. E até hoje eu tô aqui. Aqui, quando eu cheguei, eu morei no Rio de Janeiro. Trabalhei lá como diarista para poder manter o aluguel, né? E fui para Jundiaí. Morei uns tempos, mesmo vindo para cá, para Peruíbe, morei um tempo em Jundiaí. Só que todo mês eu estava aqui em Peruíbe, né? Lá eu trabalhei comecei passando roupa, foram 5 anos trabalhando numa casa passando roupa e nos outros dias eu era diarista de todos os dias, né? Trabalhava todos os dias. Mas aqui em Peruíbe hoje eu trabalho de segunda a sexta, cada dia eu estou num lugar. Isso é maravilhoso. Eu amo o que eu faço, sou muito grata, né? E aqui, quando eu vim para Peruíbe, eu encontrei uma família que eu estava levando meus filhos aqui na escola, eu estudava no Maia. E foi assim, muito assustador para mim e bom, maravilhoso. Encontrei uma pessoa que falou assim, tô precisando de alguém para trabalhar. E foi para mim, e eu falei, olha, eu acabei de chegar de viagem um dia antes, num domingo, e foi numa segunda. Eu fui trabalhar para essa família, trabalhei um ano, mais ou menos, e tive que sair que eu fiquei grávida do meu filho, né, e não pude mais trabalhar. Mas de lá para cá eu trabalho todos os dias. Eu gosto muito de falar das minhas dificuldades, porque todas as minhas conquistas, elas aconteceram de uma dificuldade. Eu lembro uma vez, eu acho que em 2015 mesmo, eu fiz um bolo para uma cliente de 15 anos. E eu acho que foi meu primeiro bolo de andar. E aí ela falou, não tenho peso. E eu não tirava foto dos bolos para mandar. Hoje a gente pensa que tirar foto de um bolo, o cliente está esperando, eu vou tirar foto, vai atrasar ele. Não, é como se fosse um documento, né? Porque você fica com aquilo guardado. O bolo saiu daqui perfeito, com o peso exato. Então, eu adquiri uma balança para pesar e eu tiro fotos de todos os meus bolos em cima da balança, com o valor, com o peso. Então, foi uma dificuldade. Quando eu vendia na rua, a cliente lambeu a espátula, eu tive que inovar e comprar a embalagem. A embalagem nasceu da dificuldade. Todas as minhas conquistas, elas nasceram da dificuldade. Então, eu tive muitas dificuldades, muitas. Eu perdi muito material, eu tive muito problema com o cliente, de deixar pagar depois, perder o cliente, perder o produto, perder a amizade. Então, a gente vai aprendendo, né? Porque eu falo que quando a gente começa a empreender, a gente é um bebê. E aí a gente vai crescendo, amadurecendo e se portando como um empreendedor mesmo, vendo o que você precisa mudar. E aí todas as minhas mudanças, elas vieram da dificuldade. Eu tive inúmeras dificuldades, muitas mesmo. Eu acho que eu não sei nem enumerar todas as que eu tive. Mas o meu crescimento veio todo da dificuldade. A minha maior dificuldade é criar coragem. Porque eu tinha um empreendimento e por mais que ali eu sabia que eu estava passando um sufoquinho, mas você trocar a mercadoria, esquecer aquilo que você está fazendo. Então, as minhas maiores dificuldades de tudo foi trocar o ramo do que eu trabalhava, como lá na loja de roupa. Eu larguei tudo e fiquei com os 3x10. Os 3x10 para mim colocar os biscoitos. Eu tive medo. Quando ele chegou, eu falei, não vai vender. Eu desacreditei. Então, assim, a maior dificuldade foi comigo mesma. Eu não acreditar. E, de repente, eu vi que deu certo, que estava dando certo. E eu acho que a maior dificuldade é os medos que a gente se coloca. Meu medo! Que eu tenho muito medo. Isso aqui já é superação. Quem me conhece bem sabe o quanto que eu sou tímida, que eu sou mais fechadinha. Eu acho que essa é a pior parte. O medo de me expor, o medo de contato, medo. Eu tenho bastante medo disso.
Mas vou com medo. Tô indo com medo. Tô indo. Quando eu comecei a trabalhar como faxina, como trabalhar em casa de família, porque eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, eu vim para cá com 15 e fui mãe muito nova, uma trajetória assim complicada, e fui mãe com 16 anos, depois perdi meus filhos, os primeiros. Hoje eu tenho uma família linda, né? Mas não foi fácil para mim trabalhar, cuidar deles, escola para eles. Voltei a estudar, que eu vim quando eu vim da Paraíba para cá, eu vim sem estudo nenhum, porque a minha avó me pôs para trabalhar e eu não tinha estudo. Não sabia ler e não sabia escrever. Eu vim aprender a ler e escrever com 28 anos. Essa foi a minha maior aperto que eu passei, mas Deus me supriu de alguém cuidar dos meus filhos quando eu era pequeno e eu ia para a escola. Eu trabalhava o dia todo, chegava em casa 5h30 da tarde, pegava o ônibus de volta e ia para a escola. Chegava às 11h, meia-noite em casa e aprendi. Hoje eu não estudei, não terminei o estudo, por algumas coisas trágicas que aconteceu, mas graças a Deus eu sei ler e escrever. E isso para mim foi o maior sonho da minha vida, foi a minha maior realização, foi aprender a ler. Isso aí, e hoje quando meus patrão falam para mim assim, anota tal recado, você precisa anotar, você sabe, eu tô ali, sabe, porque foi um momento muito difícil para mim. Minha maior conquista foi a independência financeira, com o horário, eu faço os meus horários. Engana-se quem pensa que empreender, você trabalha menos do que CLT, porque a gente trabalha muito mais. Você tem hora para entrar e não tem hora para sair, porque você vive no seu negócio, né? Mas foi uma independência, eu poder ficar perto do meu filho, porque ele era um bebê, né? E passar em todas as consultas, fazer tudo. Essa foi a minha maior conquista. Eu tive várias conquistas, né? Eu consegui entrar, para mim foi um sonho entrar no Congresso Internacional que eu dou aula. E aí quando eu entrei, eu me senti uma formiguinha. Eu falava, nossa, eu queria tanto um troféu. E quando eu ganhei o troféu de segundo lugar, na verdade eu só competi o segundo lugar. Pela competição que eu entrei, o primeiro lugar era por outro lugar. E aí eu consegui. E aí eu ganhei tive várias conquistas, assim, vários prêmios, tudo de votação popular. Então eu acho que quando a gente ganha algo de votação popular é porque as pessoas acreditam no seu trabalho, né? Acho que essas foram as minhas maiores conquistas na confeitaria. Maior conquista é começar com 10 biscoitos e chegar nos 600 biscoitos. De repente, mais 1000 biscoitos. Esses 600 eu pegava para cada 15 dias, daqui a pouco eu me enxerguei pegando 600 a cada 10 dias. Eu acho que a minha conquista tá nisso, ver crescer. Ver que eu posso pegar mais quantidade a cada tempo que passa. Então de 15 dias vai para 10 dias, já cheguei em épocas de a cada 7 dias, uma vez por semana. Então, além de acelerar a entrega, de chegar mais rápido, eu acelerei também a quantidade de biscoitos, né? De 600 foi para até 1000 biscoitos eu já cheguei a trazer. Então, isso é uma conquista para quem desacreditou nos 10 biscoitinhos que chegaram. Superação. Superou meu medo. Não só isso, eu acho que me encontrar como mulher, sabe? Como, não só mulher, mas como pessoa. Do tipo, achei meu lugar mesmo. É isso que eu quero fazer, é o meu propósito. Pode ser banal para uns, mas eu vendo autoestima para algumas pessoas, eu vendo, sei lá, desejo delas, eu vejo tanta coisa que a gente pode dar com um sabonete, com um creme, com um perfume, com, sei lá, muita coisa. São muitas histórias que eu já ouvi aqui, que tem gente que fala assim, é só cosméticos. Não é só cosméticos, tem muita coisa envolvida, sabe? E a minha maior realização foi ver meu filho estudado. Meu filho se realizando na profissão, na faculdade, pela faculdade que ele tanto sonhou. A minha maior conquista foi essa.
e de a gente nunca passar aperto. Uma coisa que eu sempre passei, eu passei fome, eu passei frio. E tudo isso para mim foi uma coisa que doeu muito. Então a minha maior realização foi ver meus filhos não passar a dificuldade que eu passei. Eu acho que quem tá começando, eu fui pra feira do Sebrae semana passada e uma mocinha escutou falar de mim e ela veio sentar, você pode me dar alguns conselhos? Aí eu falei, posso. E ela começou a contar as dores que ela tava tendo no negócio dela. Eu falei assim, o mais importante é não desistir. Porque no começo as coisas acontecem e a gente pensa assim, é só comigo. Só tá acontecendo comigo. Ai, por que só dá errado comigo? Porque na internet, quando a gente vê, é tudo lindo, né? Todo mundo só posta, ninguém posta dor, só posta a conquista. Então, todo mundo passa por problemas. Eu acho que o mais importante é você procurar a solução. E aí, a partir do problema, fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Achar a solução para ser ainda melhor. Então, não desistir, né? Eu acho que é o conselho que toda empreendedora dá, né? Não desistir. Vai ter dias que você vai querer desistir, vários, inúmeros, eu também tenho. Mas o importante é não desistir. Força de vontade, estudar, né? Em qualquer profissão que você escolha, até você tem que estudar. Para poder ser diferente, para poder ser o melhor que você puder. Não o melhor que ninguém, mas o melhor que você puder a cada dia. Então, não desistir, é o meu conselho. Você largar seus medos. O medo, ele vai existir. Não tem como não existir. Existe pra mim até hoje. Eu quero fazer outra... Ah, não quero perder a Que Biscoito, tá, gente? Pelo amor de Deus. Que Biscoito, ela vai continuar, hein? Mas eu quero ir pra outro ramo. E o medo, ele acaba te limitando. Então, se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo. Se você não for atrás, você vai continuar com o seu medo. Então, vai com medo. Vai com medo, com receio, com dúvidas. O importante é você ir atrás do que você quer. E é o que eu tô buscando aqui pra mim. Eu vou com medo, eu vou com receios, eu vou com dúvidas, mas eu vou conquistar o meu lugar. Se ouça. Acho que é isso, sabe? Se ouça. Tem muita gente que vai falar que tá do seu lado, que vai te aplaudir, mas na verdade não. Tá ali te puxando ou falando algo ruim. Se ouça. Se você sentiu, se você teve aquele feeling, cara, vai dar certo. Luta, sabe? Tem dia que você vai olhar e vai falar assim, putz, que bosta. E tem dia que você vai falar, cara, continua que é isso. Não pode parar. Porque o que você faz, ninguém faz. Por mais que tenha 800 mil saboarias artesanais, ninguém tem a Isu, ninguém vai fazer o creme como eu faço, ninguém vai fazer o sabonete como eu faço, ninguém vai fazer nada como eu faço, porque é meu. Então, da mesma forma que eu falo para quem tá começando a fazer qualquer coisa, cara, só você faz. O atendimento é só seu, o contato com o cliente é só seu. Então, continua. Todos nós somos empreendedora. Nós somos empreendedora, entendeu? A gente tem que se enxergar como empreendedora. A gente emprega outras pessoas com a gente. Você emprega eu emprego uma pessoa comigo, entendeu? Eu chamo uma pessoa para trabalhar comigo. Eu tô pagando aquela pessoa. Então eu sou empreendedora. Então eu quero que cada uma das pessoas que seja diarista se veja como empreendedora. É isso que eu quero. Porque não é fácil pra gente. A gente tem que se enxergar como empreendedora. A gente tem que levar o preço nosso, né? A gente tem que dar nosso preço. E realmente a gente aceita se a gente quiser, né? Hoje eu trabalho, né? Eu me vejo como empreendedora e eu trabalho, eu dou meu preço. Então a gente somos dona do nosso trabalho. Nós somos empreendedora. E eu quero que vocês enxerguem tudo isso dessa maneira.